Faltando 11 minutos para o meio-dia, olha Israel Maltic, a drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz traz para você uma variedade de produtos. Tem o Goji Berry, que contém aminoácidos essenciais, como a isolecina e o triptofano, e microminerais como cálcio, ferro, zinco e selênio, que auxiliam o sistema imunológico e ajudam a equilibrar os níveis hormonais. E o funcionamento do organismo é então otimizado e o metabolismo é acelerado. E a perda de peso será consequência. Possui ainda mais alguns benefícios como a redução do colesterol, alívio da ansiedade, combate à insônia, diminuição do estresse e melhora do humor. Na drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz, você também encontra o novo Shake Diet Whey, produto desenvolvido para redução de peso e substituição parcial das refeições. Podem ser substituídas até 2 refeições por dia. Rendimento 14 porções, fonte de fibras, vitaminas e minerais. A drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz fica na rua Dr. Péricles Vieira de Mendonça, 120. Diz que entrega 3261-3383. E lembrando que essa informação não tem a intenção de substituir cuidados médicos, diagnósticos ou prescrições. Drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz. Israel Maltic, Vídeo Cidade Rede Minas Maltic. Conta de novo pra mim essa história aí de poder ganhar 30 televisões. Conta pra mim como é que é isso aí. Olha, você vai comprar lá na Vídeo Cidade Rede Minas, vai preencher o cupom e vai concorrer a 30 TVs de 43 polegadas. Meu, que isso, rapaz. É. Não entra lá em casa, não tem jeito, não. Não? Não tem jeito, não é? Então você vai ter que mudar para casa maior. A estante lá é pequenininha, vou ter que comprar uma estante nova. Compra uma outra. Aí eu realizo Compra meu sonho. Compra um hack que foi melhor. Isso, realizo meu sonho lá na Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. E a Vídeo Cidade Rede Minas sempre realizando sonhos. Realiza seu sonho. Pois é, rapaz. Muito bem, hoje estamos recebendo o Jorge Bezerra, presidente do Diretório Municipal do PT, e também o Eduardo Abreu, que também faz parte da diretoria, né? Eu vou liberar o telefone aqui, que o Eduardo... Ah, não, o Eduardo está aqui hoje. Normalmente o Eduardo gosta de participar pelo telefone. Tá certo, gostei da indireta, tá? Desse telefone, interatividade, primeiro, bom dia. Interatividade é quando duas pessoas podem se comunicar. Se um lado está bloqueando, não tem jeito. Pois bom dia, Eduardo, já que você está com o microfone ligado. Bom dia, Eduardo. Eu sempre falo com ele, deixa o telefone liberado para o povo participar. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Amado, bom dia, Israel, desculpa a brincadeira, mas sinceramente, aquela ânsia de você participar, muitas das vezes o assunto tá fluindo, aí você querendo participar naquele assunto, se você não consegue falar, o assunto muda, aí você tem que voltar no assunto já passado, fica parecendo uma coisa requentada, entendeu? Então, é onde a preocupação minha é exatamente essa. Porque você comentar um assunto dentro do outro fica muito chato, entendeu? Realmente, é verdade. Bom dia, Jorge. Bom dia, Amado, bom dia, Eduardo, bom dia, Israel. Mesmo de muletas você veio. Né? Somente o tema, né? É importante a gente esclarecer a população sobre essa questão do... Esse movimento somente volta Lula. É mais de mídia isso aí, né? Mas o Lula vai voltar assim, gente, mas em 18. Eu agradecer aos ouvintes, né? E por estar, sempre que a gente está participando aí, sempre tem uma audiência boa, o pessoal manda mensagem, liga, questiona, né? Isso é importante. Como o Eduardo colocou aqui, a gente quer sempre telefone ligado, a gente não quer nada, não quer a participação das pessoas mesmo, a gente não vem aqui e no intervalo, o Amado é prova disso. Jamais a gente pediu para desligar o telefone, né, Amado? Isso, é verdade. Sempre a gente quer que o telefone fique aberto, não interessa o conteúdo, a dificuldade de responder o que nos pergunta. Se a gente não souber, a gente vai falar que não sabe e vai procurar esclarecimento para responder. Mas se a gente tiver a oportunidade de responder, muitas vezes está esclarecendo a população de coisas que a gente não imagina que seja uma dúvida, né? Mas que para o cidadão que está ligando é uma dúvida. Né? Ok, só para lembrar aqui, o nosso amigo Jomar Franco Leite, lá de Roça Grande, me procurou hoje aqui, antes de começar o programa, com relação ao problema que aconteceu lá na Nascente, lá onde onde a água é coletada para ser distribuída para todo o distrito. Teve um probleminha lá, então o Jomar passou aqui, podia ser o quê? Mais ou menos umas 9h30,
e falou que está correndo atrás e ia ver com a Copasa também para resolver o problema ainda hoje. Então, atenção você de Roça Grande, segundo o Jomar, que é o encarregado da prefeitura aí do distrito de Roça Grande, hoje ainda o problema da água vai estar normalizado. Então, como que vocês, como integrantes do PT, como que vocês analisam essa questão desse movimento aí do PR, no sentido de não apoiar a Dilma e sim pedir a volta do Lula para que o Lula seja o candidato do PT? Começando com você, o Jorge. Amado, existe... Quando surgem situações assim, opiniões, propostas desse enfoque, né? Geralmente aparecem diversos segmentos e diversos motivos pelo qual apoiar uma proposta dessa. Mas, a princípio, o que eu vejo é que a gente tem a candidatura da Dilma, que é uma candidatura muito forte, até porque todo mundo sabe disso, governo, já por si só já é forte a candidatura, né? Por mais que venham manifestações agora em julho, por mais que exista um grupo tentando, principalmente de oposição, principalmente do PSDB, tentando inibir a candidatura da Dilma, ainda assim é uma candidatura forte. O grande problema é o seguinte, para eles, né? O grande problema para eles é que a Dilma vencendo agora, você pode ter certeza, na próxima eleição, se o Lula é forte agora, ele vai continuar sendo na próxima. Então o medo deles já é em 2018. O que eles estão tentando criar é uma ruptura com essa sequência de governos petistas, né? Essa é uma forma que eles encontraram, inclusive, você pode ter certeza, logo depois vem a proposta de fim da reeleição. Se o Lula vem candidato, ao mesmo tempo eles vão lançar uma proposta de fim da reeleição, que eles criaram. Eles, que inclusive o primeiro mensalão foi do PSDB, para pagar a questão dos votos para a reeleição do Fernando Henrique. Naquela época, houve um mensalão que, por média, é de 240 mil por deputado. E isso nunca foi analisado, nunca foi tratado, nem em Supremo Tribunal de Justiça, em lugar nenhum. É uma coisa que fica lá embaixo dos panos e que, infelizmente, a gente não... Eu acho que se tem que ter justiça, tem que ter para todo mundo, né? Inclusive, eu sou contra qualquer erro do PT. Se alguém do PT está cometendo erro, que tem que pagar por eles. Mas sou a favor que todos paguem, inclusive dos outros partidos também. Então, o que acontece? Quando eles colocam essa questão de pressionar, de lançar o Lula, você vê que os opositores estão mais incentivando a vinda do Lula do que o próprio... Para quê? Para criar um racha dentro do partido, para criar uma ruptura da população. Agora há pouco um amigo meu falando assim, puxa vida, será que vai acontecer isso? Vai haver uma ruptura do Lula com a Dilma? De jeito nenhum. O candidato da Dilma, a candidata que o Lula vai votar lá no dia da eleição é o nome da Dilma, não é o próprio dele, não. O Lula vai apoiar a Dilma. Então o candidato é a Dilma. Esse movimento. Aí surge dentro desses grupos a questão dos motivos que eu estava falando, aqueles que aparecem por motivo realmente porque no governo Lula tinha mais espaço, que talvez seja a questão do PR, talvez internamente do PT tenha um ou outro que prefira o Lula, outro prefira a Dilma, mas o que for decidido, o PT está unido. Você pode ter certeza. Se for o Lula, todo mundo está unido. Se for a Dilma, todo mundo está unido. Mas será a Dilma. Quem está em casa, o candidato vai ser a Dilma. O Lula vai voltar em 2018, né? Espero que volte sim, com muita saúde, que a gente tenha mais um mandato do PT. Então, essa é a preocupação dos opositores. Inclusive, eu estou vendo o tempo todo, eles estão contratando exércitos na internet. Para quê? Para ficar... Você vê que quando sai uma matéria do Yahoo, aí vem uma quantidade de gente batendo no PT, aí você vê só aqueles nomes fictícios. Você vai procurar no e-mail quem é a pessoa, ela não existe, né? Então eles estão colocando isso, é um exército que o pessoal dos partidos que estão interessados no fim do governo do PT, que vão colocando isso aí, faz a população pensar que está mas eles não conseguem, por quê? Porque a grande maioria da população vai votar no PT porque sente a mudança na sua vida. Por mais que se critique, você vê aí o tempo todo, a gente acompanha os índices. Está reclamando da saúde. Estava muito pior do que está hoje.
está reclamando de criminalidade, que é o único índice que eu acho que está preocupante, porque a criminalidade é uma atribuição do governo do Estado. Eu vi um dia desse uma mãe reclamando que, num programa desse sensacionalista que tem, acho que na Record, de um crime, não sei o quê, a gente não quer Copa, a gente quer... Mas em nenhum momento o apresentador falou que aquilo ali era uma atribuição do governo do Estado. Faz a população acreditar que tudo é uma atribuição do governo federal. Então a gente vem vindo aqui na rádio, a gente tem essa possibilidade de colocar para a população essas questões. O país, o Brasil, tem muito dinheiro, gente. Dinheiro para fazer uma Copa do Mundo, para construir bons hospitais, para contratar médicos, para fazer uma série de coisas. Infelizmente, existe a corrupção que ela é do Brasil. Parece que é uma coisa que você não consegue tirar da história brasileira desde 500 anos, e você vê que o governo Dilma é um governo que tenta combater a corrupção, como no governo Lula permitia que a Polícia Federal trabalhasse. Muita gente, inclusive do PT, foi uma coisa que cortou na carne. Se fosse do PT, fosse de qualquer partido, estava lá aberto para a investigação do governo federal, da Polícia Federal, e aquilo ali não acontecia em outros governos. Não acontecia na ditadura militar, não acontecia no governo Collor, não acontecia no governo Sarney, não acontecia no governo do PSDB. A Polícia Federal não podia trabalhar. Conversa com um policial federal, que ele vai falar isso. Como era antes essa questão da investigação dentro do próprio governo? Lá não. Todo ministro da Justiça que entra, desde o Jobim até agora o Eduardo Cardoso, tem como método que é a investigação, não deixar que aconteça. Infelizmente, existe entranhado dentro de todos os governos, seja municipal, estadual, federal, a porcaria, é o que o Eduardo às vezes fala, eu falo para não falar, mas nesse caso a gente tem que falar, porcaria da corrupção. O primeiro telefonema, amado, que eu recebi quando eu entrei na prefeitura, isso eu nunca vou esquecer quando eu fui trabalhar na prefeitura, não foi ninguém me parabenizando, foi um indivíduo que nunca eu tinha ouvido falar na vida, me oferecendo R$5.000 se fosse aprovado catraca eletrônica na exposição. Ele achava que eu era responsável porque eu era diretor de patrimônio, e estava aquela confusão, a gente tinha acabado de entrar, ninguém sabia quem ia ser o responsável por isso ou por aquilo. Primeiro telefonema, a pessoa perguntou, como é que essa questão da exposição, eu fiquei sabendo que vai ser pago, não sei o quê, eu trabalho com catraca eletrônica. O cara na lata me falou, se for aprovado, 5.000 é seu. Não durou 2 minutos. Então isso está entrelaçado com o poder público no Brasil inteiro, que às vezes você tem gente que trabalha com vendas, que está me ouvindo agora, quantas vezes a empresa que ele representa, ou aqui mesmo em São João, em tempos passados, ou não sei quando, tentou ganhar uma licitação e não conseguia. Você, puxa vida, meu produto é melhor, tem um preço melhor, e às vezes não ganham a licitação. Quantos nunca foram convidados a participar de uma licitação? Então a gente tem que ter essa preocupação de quando for analisar um governo, como foi o governo da Dilma, analisar como um governo sério, que está aí, a Polícia Federal investigando, ela é uma pessoa muito séria, que sofreu numa ditadura militar e que jamais ia rasgar o livro da história dela aceitando corrupção. Então, eu não estou aqui para acreditar que ela é a perfeita, que não tem... Eu vejo algumas falhas na Dilma em relação ao Lula, que talvez, por exemplo, a questão do Lula ser mais flexível, ser mais do diálogo. A Dilma já é mais impactante, ela chega, não concorda com uma coisa, ela fala e acabou. Então, o Lula era mais flexível, e por isso, às vezes, alguns partidos querem, assim, a volta do Lula. Mas, no final das contas, amado, isso eu não sou Nostradamus aqui, mas eu tenho que falar para você, quem está em casa, a Dilma vai ser eleita, se Deus quiser, no primeiro turno, e o governo do Estado de Minas Gerais vai ser o Pimentel, vai ser eleito no Estado de Minas Gerais, pela primeira vez, um
um governador do Partido dos Trabalhadores. A gente vai ter essa conexão boa para o nosso município, de governo federal e governo estadual trabalhando para a nossa região. Daqui a pouquinho, o Eduardo Abreu também responde a mesma pergunta. Olha, Israel Maltic, começou o Mega Feirão das Fábricas, lojas Mega, são móveis com preços direto das fábricas e com a melhor condição de pagamento. Colchobox de casal com molas de R$ 699 por R$ 459 ou 10 parcelas de R$ 54,90 sem juros. Mesa com 4 cadeiras de R$ 249 por R$ 179 à vista. Nas lojas Mega é feirão de verdade. Cozinha Esplendor 3 peças de R$ 499 por R$ 399 ou em 10 de R$ 33,90 sem juros. Feirão das Fábricas é no Galpão dos Móveis, lojas Mega, em São João, Nepomuceno e também em Rochedo de Minas. Vamos tomar mais um cafezinho Santa Cecília e a gente volta daqui a pouquinho com o nosso programa Difusora Entrevista. 12:11, programa Difusora Entrevista. Olha, chegou na cidade de Belforte. Belforte faz engordar quantos quilos você desejar. Eduardo Abreu. E melhora a sua estética e autoestima. Belforte vai te dar massa muscular e muito mais energia no seu dia a dia. E agora atenção, para acabar com as rachaduras e odores, use o creme Pé Quente. Pé Quente afina a pele dos pés e dos calcanhares, deixando-os hidratados e macios. Lixar ou ralar os pés, nunca mais. Esses produtos você encontra em São João, Nepomuceno, somente na Drogaria Magistral, que fica aqui no edifício número 1. Agora, Eduardo Abreu, aquela pergunta que eu falei a respeito essas pessoas aí de alguns grupos pedindo a volta do Lula no lugar da Dilma. A Dilma que é pré-candidata à presidência, e eles estão pedindo que o Lula fique no lugar para concorrer a essa eleição no PT. Amado, e aí, sinceramente, para mim, esse aí tudo é guerrinha de oposição, forçando barra para o quê? Para criar uma distensão dentro do próprio partido, entendeu? Para desviar a cortina de fumaça. Inclusive o PR é da base aliada que quando a Dilma venceu a eleição, imediatamente, eu era presidente do partido aqui, eu escrevi um ofício, até eu devo ter a cópia desse ofício, eu já não passei para o George, falando sobre a base aliada. Porque a base aliada, se dependesse realmente dessa base aliada que a Dilma tanto alargou, a gente tinha caído. Entendeu? Porque, na realidade, aqui em São João mesmo, nós tivemos situação aqui de pessoas da própria base, partidos da base, fazendo campanha contra o candidato do PT. Até companheiros dentro do partido fazendo campanha para senador de outro partido. Quer dizer, são situações assim, umas coisas assim... Então, partindo do PR... Onde fica a ideologia, né? Partindo do PR, para mim isso é uma coisa que não tem muito que esquentar a cabeça, não. Porque quem me diz... Porque o PR já é uma sigla que veio de outra sigla, que já veio de outras distensões de partidos que hoje estão praticamente implodidos. PPS, um monte de partido aí que... PL, as pessoas saem desses partidos, mudam a sigla, porque eles já estão tão sujos de tanta porcaria que fizeram, o Jorge não gosta que eu falo isso, mas é verdade mesmo, até porque... Amado, eu vejo historiadores vir aqui na rádio, eu fico em casa até vibrando. Por quê, Eduardo? Todo brasileiro, agora eu estou indo mais longe, porque a nossa descendência são ladrões. Você sabe como é que foi colonizado o Brasil? Os degredados. O Tratado de Tordesilhas. A Espanha, quem chegou primeiro, quem descobriu o Brasil foi a Espanha. Porque em 1492, o continente americano foi descoberto, os espanhóis chegaram aqui. Parece que 12 de outubro de 1492. Então, em 1500, o português descobriu o Brasil. O Brasil está dentro da América. Quem chegou... Então, a Espanha, por direito, disse, se você não colonizar aquela terra, nós vamos tomar aquilo de vocês. O que Portugal fez? Não tinha quem mandar para cá. Descarregou as prisões todas aqui no Brasil, as meretrizes, todo lixo humano, vou dizer assim, lixo humano, entre aspas, porque todo mundo é igual, todo mundo tem jeito de fazer o que quer na sua vida, desde que arque com as suas obrigações, veio para o Brasil. Agora estou indo para ter mais longe agora.
Nossa descendência são condenados, meretrizes. A corte só veio para o Brasil depois que Napoleão Bonaparte deu um pontapé no traseiro do Dom João VI, que veio para o Brasil. Não tinha para onde veio correr. Fugido, né? Veio para cá fugido. Quer dizer, foi quando o Brasil sentiu o cheiro de nobreza. É. Então, a nossa descendência é essa. Então, por aí você vê que são 500 anos de descendência de gente de DNA meio impuro. Meio impuro. Aí eu vou mais longe. De quem que é essas terras aqui? Você sabe? De quem já estava aqui. De quem já estava Dos aqui. índios. Dos índios. Assim como os incas, os astecas, os maias. Quer dizer, essas terras foram roubadas. Foram tomadas à força. Os índios, inclusive, foram tomar as terras e escravizaram os israelitas. Quer dizer, a nossa descendência, infelizmente, nosso DNA, infelizmente, é desse tipo. E para mudar isso, vai levar mais 500 anos. Agora, eu acho outra coisa também que eu acho interessante. Todo mundo está metendo malho que a Dilma está gastando dinheiro para fazer a Copa do Mundo, fazer a Olimpíada, não sei o quê, não sei o quê. Agora, ontem ela liberou um pacote parece que vai custar 9 bilhões de reais para aumentar os programas sociais. O Bolsa Família. O Bolsa Família, e parece que vai ter outra coisa também, são vários programas sociais. 9 bilhões de reais. Estão metendo o cacete que vai atrapalhar as contas públicas, não sei o quê. Quer dizer, se ela libera para fazer estádio, está errado. Se libera para melhorar a situação daquelas pessoas que vivem com programas sociais, está errado. Então, o que o povo está querendo? O que essa pessoa está querendo? Ou seja, criar um fato político, assim como essa situação do Volta Lula, coisa que nunca vai acontecer, que ele mesmo já falou. Eu sou o primeiro cabo eleitoral dela. Eu sou o primeiro cabo eleitoral dela. Independente de mim ou não, ela é a candidata. Porque ela tem o direito... Que na pesquisa diz, Eduardo, que ele tem 37%, o apoio dele dá 37% a pessoa que ele apoiar. Aí que tá. Você tem uma ideia. E um detalhe também é o seguinte, o PT ele luta por direito. Não vai ser dentro do PT que nós vamos dar um exemplo de tirar direito das pessoas. A Dilma tem o direito de concorrer à reeleição. Até como uma forma de dizer assim, como se fosse uma avaliação numa prova de um colégio. Eu fui bem ou fui mal? O povo é que vai dizer. E a hora de dizer se ele foi bem ou foi mal vai ser na hora da eleição. Então deixa o Aécio Neves brigar, falar, o meu xará lá falar, brigar. Hoje o Nordeste brasileiro, não é Pernambuco não, o Nordeste só a terra lá em cima. O consumo no Nordeste brasileiro está quase empatando com a região Sudeste e com o Sul do Brasil. O consumo, o progresso do Nordeste. Agora isso foi graças ao Eduardo Campos? Não, é o Nordeste brasileiro. Não é o Pernambuco, é todo o Nordeste. Então a situação é a seguinte, se tivesse tão ruim assim, como o pessoal está lardeando aí, como o pessoal está lardeando, por que a história chega a véspera de eleições e inventam tudo? Daqui a pouco eles vão inventar coisa que ninguém pode nem pensar, nem imaginar. Porque eles já começaram a voltar com o negócio do aborto de novo. Agora, a situação é um negócio meio complicado. Pode ser que tem coisa mais importante para se discutir nesse país, não? Eu acho que tem muito mais coisa importante que essa situação de aborto, porque isso aí é uma discussão de Congresso, não é uma discussão de presidente da República. É uma discussão para Congresso, para deputado discutir. Que eles vão decidir isso lá. Porque se eles votarem aprovando isso, e se o presidente que estiver no cargo não aprovar, o presidente da Câmara aprova, promulga. Isso aí é da democracia. A mesma coisa aqui na Câmara aqui. Se o vereador lançou um projeto, aprovou um projeto, mandou para o prefeito não promulgou, dentro do prazo legal lá, o presidente da Câmara ele é obrigado a promulgar, porque é uma lei aprovada pelos procuradores do povo. Então, o presidente da República, em determinados assuntos, ele não pia nada. Quem manda é o Congresso Nacional. Entendeu? A situação é essa. E outra coisa também, tudo que é feito no país depende do Congresso Nacional. É igual a CPI da Petrobras lá, que estão falando que vai fazer. Mandaram para o judiciário. Mas você pode ter certeza. Está sendo feita uma interpelação ao judiciário pela intromissão no poder legislativo. Ou seja, está ferindo o direito democrático. O poder, ele tem que ser independente e tem que ser harmônico e independente. O que está acontecendo é uma interferência no poder legislativo pelo judiciário. Isso aí está errado. Quer dizer, são situações que é tudo porque é véspera de eleição. Agora, eu tenho para mim o seguinte, o grande juiz disso tudo é o povo. Está ruim, mas puxa pela memória e vê como é que era 2002.
Eu tenho certeza que tem muita gente, hein? Eu tenho a saudade do seu Moraes danada. Do velhinho Moraes, que tinha que era... Marceneiro. Era um marceneiro, baixinho, tricolor doente. Eu tenho a saudade dele danada. Porque na simplicidade dele, ele é uma pessoa altamente coerente. Hoje está precisando de muita coerência. Outro dia eu tive o prazer de ouvir o Parreira. Olha, foi de uma sinceridade, de uma franqueza. O dia que eu coloquei no ar do trânsito aqui, que o nosso amigo candidato aí, que ele foi parado numa blitz, ele se negou a fazer o exame do bafômetro porque ele, além de estar com a carteira, mas que vencido ou com vários pontos na carteira, se negou a fazer o teste de bafômetro. Aí o Parreira falou o nome, falou... Quer dizer, aquilo para mim, como é que uma pessoa dessa, para mim chega a ser incoerente. Chega a ser incoerente pelo seguinte, ele validou, ele tentou dibrar a Constituição brasileira com 98 mil trabalhadores da educação de Minas Gerais, com essa tal de Lei 100. Ele tentou dibrar a Constituição brasileira. Criou um problema social imenso. Olha o que está acontecendo agora. Exatamente. Eu te pergunto, como é que uma pessoa dessa tem a cara de pau de ser candidato a presidente da República? O que esse cara vai fazer lá em cima? Ele vai fazer, no mínimo, algumas vezes proporcionalmente maior do que ele fez em Minas Gerais. Construiu uma cidade administrativa de 900 milhões de não sei se é dólares ou se é reais. Dizem que fica a maior parte ociosa. Então, por aí você vê jogar dinheiro fora, quem é que vai disputar com a Dilma. O Eduardo Campos é um ilustre desconhecido. Então, eu volto a Lula, vai voltar sim, em 2018, você pode ter certeza. Olha, Porão Bar apresenta música ao vivo com Simar, neste sábado, amanhã, dia 3 de maio, a partir das 4 da tarde, na Fazenda do Cruzeiro, estrada entre Araci e Roça Grande. Não perca, então, música ao vivo no Porão Bar, Simar, fazendo show a partir das 4 da tarde. Vamos tomar mais um cafezinho Santa Cecília e a gente já volta com o nosso programa Difusor Entrevista. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Difusor Entrevista, 12h29, meio-dia e 29, Israel Maltic. Já pensou você assistindo a Copa, aos jogos da Copa, Maltic, numa TV de 43 polegadas, olha, vídeo Bom Cidade demais. Rede Minas, você comprando lá, você arrisca ganhar 30 TVs de 43 polegadas. Só de você comprar na Rede Minas, você já está ganhando. Está realizando um sonho com preço, o menor preço que tem, condições super especiais, e você concorre a ganhar 30 televisões de 43 polegadas. Que coisa Eu não boa, penso hein? só na Copa não, parceiro. Tem aqueles filmes também de efeitos Nossa, especiais, né? Você imagina, Numa 40, telona. eu tô acostumado com a minha de 21, tubão ainda, casa grandona. Imagina 43 polegadas, rapaz. Hein? Coisa linda. Que beleza. E o hack eu vou ter que ir lá e comprar um novo. Vai vou te ter que falar, comprar um né? hack. Aproveita e compra lá também. Pois é. Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. Hoje o programa Difusor Entrevista recebendo Jorge do PT e Eduardo Abreu também do PT. E a campanha não começou, mas os ânimos estão exaltados, né? Tá complicado. A questão, Jorge, a gente observa que as últimas pesquisas dão conta de que a Dilma está perdendo, pelo menos em números, né? Está caindo aí a Dilma nas pesquisas. Seria por conta disso que estão pedindo a volta do Lula? Não, A Petrobras seria o grande... Eu acho que o grande problema na pequena queda que ela está tendo é da questão da Petrobras. Na verdade, não foi uma queda acentuada, não. Só que ainda assim, meu amado, ela ainda tem mais votos do que os outros dois candidatos juntos. Mais bem colocados. Os mais bem colocados, né? Então ela tem 37%, o Aécio está com 19%, é 21%, Eduardo deve... 21%, né? E o Eduardo está com 10 ou é 11? 11, né? Já iria então, pro segundo turno, né? Não. Não? Soma aí, você vê, ó, dá 33. Já está com 37? Os outros todos juntos, somar 5%, né? Uhum. Então ainda assim não daria, entendeu? Então tem... A soma de nulo e branco dá mais do que a votação deles. Mais do que isso ainda não começou a campanha e todos eles têm um papelzinho lá da campanha que eles fazem essa, que é divulgada, e fazem aquelas que ficam para eles, né?
Então, todos eles têm, inclusive algumas dessas, aparece essa divulgação, que o maior cabo eleitoral brasileiro chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele dá, os 37 que a Dilma tem, ele dá 37% de apoio a quem ele for apoiar. Se ele apoiar o Aécio está eleito, se ele apoiar o Eduardo Campos está eleito, ele vai apoiar a Dilma. Então esses 37, não se engana não, ainda vai cair, até chegar a Copa do Mundo, vai ter um monte de coisa, vai cair um pouco mais, a soma dos outros pode ultrapassar e indicar segundo turno, de todo jeito isso vai passar, quem está em casa pode ter certeza disso, vai passar, porque vai começar a propaganda eleitoral, muita coisa vai ser esclarecida, aquela guerrinha de nervos que acontece toda eleição, igual o Eduardo falou, agora está falando, já voltou a falar em questão de aborto, isso aí vão começar a falar um monte de coisa, a gente via cada absurdo na internet, até eu estava conversando agora no intervalo, que o filho do Lula tem a foto da fazenda, uma coisa caríssima, aí você entra no E-Farsas, que é um site, que ele é um site brasileiro, existe sites assim em outros países também, aí mostra lá, quando eles põem a capa do Lula na Forbes dizendo que era um dos caras mais ricos do Brasil. Aí você vai olhar, é uma montagem que eles fazem lá, colocaram Lula, colocaram na internet, para quê? Para espalhar uma informação errada. Que o filho do Lula é dono da Friboi, que o filho do Lula é da fazenda tal, foi construída. Aí você vai lá, entra no E-Farsas, e está lá mostrando que não existe nada disso, que a fazenda não tem nada a ver com ele, era até uma universidade que eles tiraram foto do casarão da universidade. Então, já existe outras informações, né, que se pega eu lembro que falaram que o Lula era cachaceiro, que o Lula bebia muito, tem até fotos de Brasília lá, aqueles carros Brasília, né? Se Lula pode dirigir Brasília bêbado, por que eu não posso dirigir? Isso vai espalhando. Então isso tem porque o povo é muito Big Brother, né? Então isso tem esses efeitos. Aí chega também a questão da sexualidade da Dilma, disso, aquilo, outro, um monte de coisa para ver se pega essas questões. Mas tem também do outro lado. E aí pode ligar quem quiser agora reclamando, eu não sou de fazer isso, de tratar de questões pessoais, eu estou dando medidas iguais, né? Agora você vê também sites, inclusive com jornalistas sérios, que põem lá no site dele, falando que alas de hospitais foram fechadas para tratar de overdose de cocaína do Aécio Neves. Se é verdade ou não, esses temas vão estar na eleição aí também. E as pessoas vão estar pesquisando. Um bebe cachaça, o outro mexe com cocaína, isso, aquilo, outro. No final das contas, conhecendo o processo eleitoral como era, o que era para ser discutido mesmo, que eram as propostas, os avanços, o que aconteceu de melhor para a população, vai ficando para trás. Fica em segundo plano. Vai ficando em segundo plano. E as pessoas começam a discutir coisas pessoais, né? O que não interessa. O que não é o principal. Então, quando trata dessa questão da Petrobras, foi um processo que inclusive diretores já estavam desde a época do Fernando Henrique, ou seja, tem que analisar o problema ali, prender quem fez a sacanagem, né? Mas eles ficam mais preocupados em transformar isso num ponto falho da Dilma para poder detonar a Dilma. Infelizmente para eles, né? E felizmente para a população brasileira, no final das contas, além dessas questões pessoais, além desses escândalos, das propostas em si, uma coisa vai pesar muito para a próxima eleição também. É a sua sensação de vida. É você imaginar, eu rodo aí, né? Eu trabalho com vendas, ando muito, também no período de eleição sempre rodo os bairros inteiros, e a gente olha coisas simples. Eu olho que em bairros com características assim, de uma população não tão abastada, né? Pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, você vê aniversários de criança acontecendo. De vez em quando você sente um cheirinho de carne. Quem está em casa está ouvindo o que eu estou falando, sabe o que é isso? Aquela carninha assando no final de semana. Enquanto isso, em governos passados, você tinha dificuldade para comprar ovos. Eu queria que o Eduardo falasse para mim, porque ele tem uns dados aí da Petrobras. De vez em quando tem um rapaz aí que ele gosta de tomar um suquinho de laranja, sabe? O pessoal gosta de dar um suquinho de laranja para ele não tremer tanto.
Aí, de vez em quando ele fica mudando o nome e manda as mensagens. Eu estava em outra rádio, ele fez a mesma coisa, para cá ele fez a mesma coisa também, dizendo que a Petrobras caiu tantos por cento está valendo tanto tempo menos do que o que está valendo hoje, tudo. Então até falta de coragem esse cidadão tem, porque ele podia colocar o nome dele mesmo, falar e tudo, aí fica mudando o nome para poder, e fez em outros lugares também, mas de todo jeito faz, é o direito da democracia, o cara inclusive não tem a coragem de se identificar, né, mudar o nome. Então, essa resposta a essa informação, o Eduardo tem uma coisa tão importante para passar, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que nem eu sabia, que é do lucro da Petrobras no período anterior, no governo anterior ao PT, e o lucro que é agora com o PT. Que isso é bom para a população saber o quanto eles estão criando uma confusão teatral em cima de uma situação, não para investigar, mas única e exclusivamente para destruir um governo, destruir coisas que foram boas para o povo. É confundir a cabeça do povo. Se tem mais aniversários que vocês, nos bairros de vocês percebem, as crianças comemoram festinha, mesmo aquelas que eram mais humildes, que não tinham condição, às vezes a gente não tinha condição quando era mais novo, mas os filhos da gente estão tendo. Então isso é uma mudança significativa. Se você vê que as pessoas fazem um churrasquinho lá no final de semana, compram uma cervejinha, aquilo ali, não é abuso não. Por que o rico pode e o pobre não pode comemorar uma vez ou outra? Então isso é o que é o dinheiro que está sendo mais bem distribuído. Então as pessoas têm que tirar isso da cabeça, de que a eleição não é o Big Brother, a eleição não pode ser um espetáculo teatral, a eleição ela tem que ser a sensação. O que você está sentindo? Um ou outro pode não concordar com o que eu estou falando, mas a imensa maioria concorda. E aí, Eduardo, fala a informação do lucro da Petrobras aí para o pessoal que está em casa saber. Ô, Jorge, essa informação que eu peguei, essa confusão da CPI da Petrobras, então foi colocado o seguinte, em 2002 parece que chegou em 8 bilhões o lucro da Petrobras. A Petrobras nunca foi deficitária. Ela nunca foi deficitária. É uma empresa que sempre investiu muito no país, não só em petróleo. Ela investe em todas as áreas, esporte, pesquisa. Sendo que em 2002 o lucro foi 8 bilhões de reais. E agora em 2013 foi 25 bilhões de reais. Sem contar o seguinte, a avaliação do pré-sal está em passo de 25 trilhões de reais, o que tem para a Petrobras explorar. Foi descoberto agora dentro do governo de 2003 até agora. Quer dizer, é uma riqueza fabulosa. Agora, quanto à CPI da Petrobras... E que eles queriam privatizar a Petrobras e mudar até o nome, a Petrobras. Eles queriam doar a Petrobras, porque do jeito que foi feito com a Vale do Rio Doce, além de vender ela por preço irrisório, 3 bilhões e poucos milhões de dólares, ela foi financiada... Nas primeiras semanas já recuperou o dinheiro. Foi financiada pelo BNDES para os grupos que comprou. Eu fico satisfeito, já falei aqui uma vez, eu fico satisfeito que a minha fundação foi uma dos que comprou a Vale do Rio Doce, é uma das donas, a FUNCEF, é uma das donas da Vale do Rio Doce, graças a Deus, pelo menos meu fundo de pensão está bem, porque a Vale do Rio Doce é altamente lucrativo. No primeiro ano de lucro dela, pagou o valor que foi pago, ou seja, ganhou a Vale do Rio Doce. Mas, Amado, aproveitando que o Jorge passou para mim aqui, quanto à campanha. Ligaram para cá dizendo que está proibido fazer campanha, isso aqui. Acontece o seguinte, o PT faz campanha desde o momento que ele está no poder, desde que o PT foi criado, o PT faz campanha. Só tem um detalhe, faz campanha com trabalho voltado para o povo, tá? Outra a situação da Friboi, que estão decantando aí, o camarada que divulgou isso, pela informação que eu tirei na internet, parece que é o webmaster do site do Instituto Fernando Henrique, que divulgou isso, que criou isso. Inclusive, eu não sei se eles conseguiram já inquirir ele, porque ele está fugindo da justiça. Quanto a cachaceiro, na minha opinião, pega a pessoa que é viciada em bebida alcoólica, em cachaça, ele é alcoólatra. Cachaceiro é aquele que fabrica e vende. E o Lula realmente é um cachaceiro. Ele botou a nossa cachaça em nível superior ao uísque escocês. Tá? Isso aí que eu provo que eu estou falando. Quem quiser, eu vou citar. Eu não sei... Pode.
Quem quiser verificar, no estande do supermercado do Supermais aqui em São João, de bebidas alcoólicas, eu namorei ali uma marca, um uísque que eu sou apaixonado nele, até pelo rótulo, que eu acho uma coisa muito criativa, chamado Jack Daniels. Jack Daniels 57. Ele é muito lindo, eu acho bonito, tem até a camiseta desse rótulo. Eu fui ver o preço desse uísque, R$93. Aí do lado, assim, uma garrafinha pequenininha, gorduchinha, meio parecida com o Israel, assim, ó. Cara, a hora que eu olhei o valor da cachaça, eu quase caí para trás. R$293. Olha, superou o valor do uísque. R$293. Agora, quem fez isso, um dos que fez isso foi o Lula. Porque o Lula conseguiu fazer a cachaça entrar, quando ele fazia as viagens dele para o mundo afora, no avião que tanto batiam, decantavam, foi elogiado pelo Fernando Henrique, porque ele viajou na morte do Mandela. Ele falou, por que eu não comprei um avião desse quando eu estava no governo? Ou seja, ele viu que o tanto que ele precisava realmente daquele avião. Ele levava a amostra de cachaça para apresentar. Cerveja de garoto propaganda, ele degustava na frente dos clientes. Exatamente, ele é um garoto propaganda da bebida brasileira. Então, realmente, ele é um cachaceiro, ele é um vendedor de cachaça. Agora, outra coisa, só para o povo tomar conhecimento. Olha que eu falo que Luiz Inácio Lula da Silva, para mim, é um mito, porque eu acho que todo aquele cidadão que trabalha em prol do povo, todo mundo acusa de tudo quanto é coisa. Mas até agora ninguém provou nada. Ninguém provou nada. Eu posso até cair do cavalo. Eu vou morrer, mas ninguém vai provar nada. Porque, olha, ele recebeu a semana passada o 20º título de doutor honoris causa pela Universidade de Salamanca por serviços prestados à humanidade. Não é o Brasil, não. À humanidade. O Bolsa Família, no Brasil, no sistema Fome Zero e Bolsa Família, ele serve de parâmetro para o mundo inteiro. Não é só para o Brasil, não é o mundo inteiro. E na África, hoje em dia, é colocado o Bolsa Família como um dos parâmetros para tentar solucionar o problema dos africanos. Agora, falem quem quiser. Nós vivemos uma campanha, realmente uma campanha constante. Eu não estou fazendo aqui, estamos em campanha, não. Nós estamos falando sobre o trabalho que o PT fez. Fez e faz. Tem a participação por telefone, faltando 16 para 1. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Annelise. Oi? Annelise. Fique à vontade, Annelise. Eu queria parabenizar o George do PT pelo que ele está falando, porque muita gente se preocupa em criticar o político, em falar do político, seja ele qual for. Eu não estou falando de presidente, não. Estou falando de presidente, de prefeito, de tudo. Mas aí eles se preocupam em criticar, sabe? Mas não preocupam em ajudar. O tempo que perde criticando, levantando questões para atingir o outro, a população vai ficando para trás. O George está certíssimo, de parabéns. Ok, Annelise, obrigado pela participação e pela audiência. George. Annelise, muito obrigado. Inclusive isso, aproveitando essa deixa que você passou para a gente, isso é uma coisa que a gente debateu durante a nossa campanha, né, Eduardo? Exatamente. Que a gente ia fazer uma campanha limpa, sem bater em ninguém. E isso foi uma característica que todo mundo falou. O PT fez uma campanha limpa, mostrou as propostas e tudo, até o final da nossa campanha. E isso, antes de chegar ao final da campanha, nós nos reunimos e falamos, depois nós vamos ajudar aquele que vencer. Não interessa, se for o grupo que for, a gente vai, só se eles não quiserem a ajuda da gente. Então o grupo venceu, e as críticas é o que eu falo sempre. Eu acho que o povo tem que realmente fazer sua crítica, tem a rádio que é muito eficaz, a pessoa ligar, aqui no meu bairro tem um buraco, já está há tanto tempo que tem que ajeitar, isso, aquilo. Mas nós, políticos, a gente tem que mudar a nossa maneira de ser, né? Eu acho que isso no mundo inteiro está mudando, as pessoas estão valorizando mais a proposta, como a Annelise agora ligou, colocando essa questão. A gente tem que mostrar mais o que a gente é capaz de fazer. Existem tribos indígenas que o cacique ele é decidido quem vai ser o cacique antes pelas coisas que ele fez, pelas coisas que ele faz pela tribo, e não pelo que ele promete fazer ou diz que vai fazer. Então a gente está pedindo às pessoas pelo menos para ouvir as propostas, mas também por aquilo que a gente faz. Então isso é que a gente, do Partido dos Trabalhadores aqui em São João Nepomuceno, a gente está trabalhando para fazer. É o quê? Mostrar
as propostas da gente, apresentar as propostas, mas também lutar pelas coisas, né? Por exemplo, a gente correu atrás de deputados para vir recursos para o município. A gente tem a grata satisfação de dizer que o Partido dos Trabalhadores, nos últimos 2 anos, mesmo não tendo sido eleito prefeito, nós fomos o partido que mais trouxe recursos para São João. Que eu lembro aqui, se o Eduardo lembrar de mais algum, ele pode falar também. A gente já aprovou recurso, que em breve vai estar chegando para as festas, para o Cepacai, mas isso a gente não pode contar porque ainda não chegou, e eu prefiro falar quando chegar, foi depositado dinheiro, mas a gente pode falar de uma creche que já foi depositado mais de R$200 mil, que vai ser construída. Está faltando a empreiteira vir aqui para assinar o projeto. O Balainho me parou na rua, pediu para a gente tentar ver essa questão, porque ele quer que seja feito o mais rápido possível. O Eduardo não para de ligar lá para a empreiteira, lá para o pessoal do Ministério, para que eles venham logo assinar, ou seja, é do interesse até deles também. Mas como deve existir um volume grande, ainda mais no ano da eleição, que eles devem estar nessa correria. Mas tá aí, uma creche de 800 e tantos mil reais, retroescavadeira, moto niveladora, caminhão caçamba, que muita gente fala, mas isso já iria para todos os municípios até 50 mil habitantes. Quando? A pergunta é quando? Iria vir para todos os municípios e a gente faz de tudo para que acelere o nosso município receba antes. De que forma que a gente faz isso? Eu, Eduardo e outros companheiros do PT, ligando para os deputados do PT, ligando para os ministérios, para quê? Para que acelere o processo, porque eles veem que existe uma demanda. Eles veem, aquela cidade está precisando mesmo, o cara não para de me ligar. Eu não tenho como mostrar para vocês, é uma coisa individual do Eduardo, mas ele já mostrou contas dele altíssimas, de ligações que ele ficava fazendo para Brasília. Então isso a gente fica fazendo, e quem está em casa é bom saber disso. Aí não está fazendo, eu não tenho cargo lá, o Eduardo não tem, nenhum companheiro nosso tem, mas para fazer isso que a Anelise está falando no telefone, mostrar que a gente pode ajudar, do que é capaz, e está aí. Além disso também, Eduardo, tem mais alguma coisa, você lembra de recurso aí que a gente está trabalhando para o município? Ô Jorge, aquela história, eu falei com o pessoal do Mountain Rio, aqui, agora em off aqui. Existe um sistema no governo federal, o sistema chama sistema de convênios. Inclusive minha filha em Juiz de Fora, a minha filha mais velha, ela trabalha na Universidade Federal de Juiz de Fora, ela trabalha nessa área de credenciamento das entidades. O governo federal ele tem recursos. Basta a entidade fazer o plano de trabalho, fazer a inscrição no sistema nesse tal de Siconv. Esse tal de Siconv, porque eu digo esse tal de Siconv, porque é um sistema de convênios do governo federal. Como é que ele funciona? Todos os ministérios lançam, dentro dos orçamentos deles, lançam financiamentos para determinado tipo de trabalho. Se sua entidade, igual os meninos da Mountain Rio aqui. Downhill, né? Downhill. Mountain Rio, Downhill, Mountain Bike e Downhill. Estão falando em registrar uma associação. Vai ser no Ministério dos Esportes. Se tiver um trabalho que caiba dentro do projeto que o Ministério dos Esportes lançou, ele pode buscar esse recurso lá. O governo federal tem recurso o ano inteiro. Ele aplica, agora depende do prefeito, das pessoas interessadas de buscar. A minha filha até sugeriu, até eu procurei o Renatinho Coragem, a minha filha sugeriu, aqui em São João do Centro, a prefeitura criar um escritório de projeto. Eu tenho esse nome, escritório de projeto. O George já comentou isso uma vez comigo, por causa do Pronaf, que seria uma coisa boa se São João tivesse um escritório desse, que o Pronaf enfraqueceu, perdeu força, porque o George saiu da prefeitura, aquele negócio, um santo sozinho não faz milagre, não adianta. Então, não interessaram também porque aquele negócio é do PT, se ele aparecer, atrapalha. Então deixaram o George sozinho, trataram ele o seguinte, ninguém vai trabalhar com ele, ou seja, a cidade perdeu a condição de uma pessoa para montar projetos. Porque o difícil é você montar projeto. Recurso tem o tempo todo. George. Às vezes a Petrobras recebe recursos de volta da União, por conta de falta de projeto, Correios, existe uma série de instituições que podem patrocinar atividades culturais, atividades esportivas, às vezes falta o projeto. E tem que existir o projeto, por quê? Porque é o projeto que dá legitimidade ao recurso que é repassado. Então, você passa o projeto, você tem que ter todas aquelas utilidades públicas, municipal, estadual, algumas federal, nacional, né?
E tem que ter também as certidões, né? Certidões negativas disso, daquilo outro. Então, isso aí é para quê? Para dar legitimidade ao dinheiro público. Né? Exatamente. E ainda assim, é difícil se trabalhar dessa forma. Imagine se não tivesse essas certidões, tivesse esses projetos, esses trabalhos. Então, é importante para que a população entenda que recurso muitas vezes existe e às vezes precisa de... Essa questão que o Eduardo está falando do escritório, é uma sugestão que de repente o prefeito aqui pode fazer, um escritório, mas não uma pessoa só trabalhando lá, 2, 3 pessoas, só para elaborar. Na verdade, vão ser pessoas mais para preencher dados do que para elaborar projetos, porque os projetos são muito mastigados, amado. Você chega no site, às vezes, do Ministério, ali você tem que preencher aqueles dados e conseguir aqueles documentos. Exatamente. Então, se você tem 3 pessoas, não precisa ser 3 doutores, não, pode ser 3 meninos desse aí que às vezes é contratado para trabalhar na prefeitura, que inclusive eu lembro que teve 2 deles, eu acho que era o Luiz Carlos Luciano, que cobriu as férias de um setor de compras lá da prefeitura. Foi um período que pouca gente sabe disso. Durante 45 dias esses meninos ficaram trabalhando lá. Dois meninos trabalharam meio expediente. Como funcionou nesse período o trabalho que eles fizeram lá? Então, meninos mesmo desse trabalho que é contratado por meio período, né, do Projove, alguma coisa, preencher esses dados aqui. Escreve direitinho. Estagiário também. Estagiários, pois é. Não precisa estar contratando gente de cargo alto, não. Né? Pode contratar. É o seguinte, eu sou a sugestão da minha filha. Eu acho que devia ter dentro da prefeitura o empregado da prefeitura, 1 ou 2 empregados, porque quando sair um fica outro, porque é uma grande obra para a eternidade, não é obra para hoje, não. Porque essas pessoas vão trabalhar sempre para produzir recursos para a cidade. Sentar com o prefeito, você quer fazer, igual o nosso tratamento de esgoto aí, tem que fazer tudo de uma vez? Talvez no Ministério da Cidade consiga recurso para fazer uma parte, que faça essa parte. Trabalhe, monte um plano de trabalho para fazer essa parte. Agora, se não tiver ninguém, esse recurso nunca vai vir, vai ficar lá no... As cidades são mais atirados, mais interessados, vai levar o recurso e depois fica assim, o governo só manda para lá. Não é. O governo manda para todos, desde que faça a sua parte. Agora, mas eu queria complementar aqui uma coisa interessante. A oposição, nossos opositores, que eu não sei nem se vai ser, que pode chegar na hora H e vai ver que está tão ridícula a candidatura que não vai ter coragem de botar o nome, se bobear até o Serra é capaz de voltar de novo, porque entre um e outro acho que nós somos mais o Serra. Eles estão falando que vai fazer diferente do que a Dilma tem feito, que o PT tem feito. PT e a base aliada, PMDB, o PCdoB, eu valorizo todos, que é uma base. Todas as pessoas de bem. Eles vão fazer diferente. Eu queria saber o seguinte, fazer diferente de que forma? Eu vou citar aqui uns números aqui, para ver que eles vão fazer diferente. Na minha opinião é o seguinte, eles não vão financiar nada disso aqui pelo seguinte, porque o projeto deles é um projeto neoliberal. E neoliberal, o liberalismo é uma ideologia que cada um por si e o mais forte sobrevive. É igual na lei da selva. Então, na minha opinião, esse projeto para mim não serve. Então, vou dizer aqui, olha, nós vamos fechar esse ano com 5 milhões de jovens no Pronatec, ou seja, de formação técnica para arrumar empregos, porque o Brasil precisa de técnicos. Crescer de tal forma que nós estamos precisando de técnicos. No governo do Lula foram criadas 4 universidades novas. No governo até 2002, eles queriam privatizar as universidades, sob a alegação que só estudavam na Universidade Federal filhos de papai. Então eles poderiam pagar a universidade. Uhum. No governo PT, titularizado pelo PT com a base aliada dele, a ideia é a seguinte: teve as cotas nas universidades federais, a universidade ela é universal e pública, com cotas para negros, escola pública, além de mantê-la pública, ainda criou o sistema de cotas ainda para favorecer as classes menos favorecidas. Inclusive o sistema de cota tem Lourinho que assina lá como se fosse negro, né? Ou seja, para tentar burlar. Exatamente. Mas aí isso aí já não é por conta do governo, é por conta da... Eu estou citando aqui pelo seguinte, que eles estão falando que vão fazer diferente.
No governo Lula foram criados 114 novos IFETs, sem contar os campos avançados. São João Nepomuceno acabou, a minha companhia está fazendo o curso de enfermagem aqui, sistema EAD, que é a distância, ensino à distância, com um polo na Universidade Federal de Juiz de Fora. São João Nepomuceno conseguiu, que não conseguiu no governo no mandato passado aqui em São João, porque o Reginaldo Lopes queria trazer a Universidade Pública do Brasil para São João Nepomuceno, e não sei por que não veio, mas todo mundo sabe por que não veio. Vê se vocês vão fazer diferente. 2 milhões de brasileiros na área rural recebeu Luz para Todos. Parece que encerrou o programa agora. Parece que mês passado, 2 meses atrás. 2 milhões de pessoas na área rural recebeu iluminação. Tudo gratuito, só ia mais 3 pontos de luz dentro da casa. 13 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família. Aí eu falei assim, mas pô, você está criando vagabundo. Não está criando vagabundo, não. Está dando oportunidade àquelas pessoas que ganham salário mínimo. Meu pai e minha mãe viviam de salário mínimo, eu sei o sacrifício que é. Ou até que não tem renda, né? Que não tem renda nenhuma. Pô, essas pessoas têm essa ajuda do Bolsa Família. Se fazem mau uso desse recurso, o culpado somos todos nós na sociedade, porque os grandes fiscais do Bolsa Família é a sociedade num todo. Se você está vendo que está ssendo feita alguma coisa errada, o dinheiro do Bolsa Família, amado, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, porque é dinheiro público. Entendeu? Ah, mas eles não estão fazendo mais que obrigação aplicar esse dinheiro. Não estão fazendo mais obrigação, só tem um detalhe. Outros governos não faziam. O dinheiro seguia para Caimã, seguia para a Suíça, mas o povo brasileiro sofria. Aí vem aqui, 2 milhões de casas no Minha Casa Minha Vida e no Minha Casa Melhor. Pergunta ao nosso amigo Isaías, que é dono dessa empresa aqui, se o Minha Casa Minha Vida é um programa ruim. Duvido que ele vai falar isso. Por quê? É um recurso federal que injeta dinheiro em prol das pessoas que precisam ter moradia. Em São Paulo, ontem teve um quebra-quebra lá dos sem tetos em São Paulo. Por quê? Estão querendo moradia. E a salvação vai ser isso aqui. Foi o mês passado, foi lançado no estaleiro em Pernambuco, o Dragão do Mar, o primeiro petroleiro lançado naquele estaleiro. Um navio imenso. Foi pela reativação dos estaleiros do Brasil, que estavam todos sendo fechados, porque o governo brasileiro achava melhor comprar de Singapura do que fabricar no Brasil. O governo anterior, do que gerar emprego no Brasil. Eles geravam emprego em Singapura, mas não geravam no Brasil. Eles vão fazer melhor, né? Eles devem querer fazer melhor. E outra coisa, Ciência Sem Fronteira. Eu não sei se foi aqui na Difusora, se foi na concorrente, que teve uma menina, a filha do Marcos, da escola de futebol, que está indo para, se não me engano, para a Turquia, participar fazer o doutorado em engenharia. Ciência Sem Fronteiras é para formar doutores para o Brasil. São 100 mil bolsas. Agora, a oposição diz que vai fazer melhor, que vai fazer diferente. Agora, fazer melhor eu duvido. O povo vai trocar a história. O povo sabe o que escolhe, sabe o caminho que quer. Se quiser voltar para um saco de 5 quilos de arroz, R$18, que volte. Agora, como é que tem coragem de falar de inflação? Aí que tá. Vamos agradecer aqui a participação do Jorge e do Eduardo. Jorge, obrigado pela participação com a gente. Amado, muito obrigado. Agradeço também ao Eduardo, a companhia. A gente está sempre aí fazendo essa parceria junto aqui na rádio. Ao Israel, aos ouvintes, né, que participaram, os que não participaram, mas que estão ouvindo em casa, é uma forma de participação também. Né, e deixar um convite aos filiados do Partido dos Trabalhadores no dia 31 de maio, na Câmara de Vereadores, às 3 horas, a gente vai ter reunião lá. Então, quem está ouvindo a gente, já anotar no papel, colar na geladeira para não esquecer, dia 31 de maio, às 3 horas da tarde, reunião na Câmara de Vereadores, reunião do Partido dos Trabalhadores. A gente está fazendo uma sequência de 3 reuniões, já aconteceu a primeira no dia 28, essa agora no dia 31, e vai ter uma próxima, aconteceu no dia 26, eu acho que vai ser no dia 28 de junho, a terceira, né? Essas 3 reuniões é para a gente definir a nossa estratégia de campanha aqui em São João Nepomuceno para deputado estadual, deputado federal, para senador, para governador e presidente. De que forma a gente vai trabalhar essas campanhas?
Para estadual, a gente tem apresentado aí o nome do Magno, até agora não foi apresentado o outro. Para federal, a gente tem apresentado aí o nome da Margarida Salomão e do Reginaldo Lopes. Para senador, o partido ainda não apresentou o nome. Para governador, o Pimentel, e para presidenta, a Dilma, né? Então a gente tem esses nomes. Quem está em casa, os companheiros do partido, até quem não é filiado, quer conhecer o partido também, a Nelisa aí que participou, quem quiser conferir lá, dar uma ideia também, a nossa estratégia, porque cada município tem uma estratégia diferente, né? Então agradecer mais uma vez a todos e a equipe da rádio também, e que fiquem todos sempre com Deus. Meu filho Ernesto também deve estar escutando agora, um abração, um beijão. Ok. Eduardo, obrigado. Por nada, Amado. Obrigado, Israel. E acho que muitas das vezes a impetuosidade da gente fica, sei lá, igual a Annelise falou, tem muita gente que gosta muito de criticar, mas acho que eu sou da opinião que a gente tem que lutar para trabalhar em comum, porque eu sou comunidade. Para mim, como vou citar de novo, é com unidade. Se não houver unidade, nada vai para frente. Se eu não votei nesse candidato, eu não vou trabalhar, não vou ajudar, não vou opinar, porque eu não votei nele. Por contrário, você está torcendo contra, você está fazendo força contra você mesmo. É o famoso tiro no pé. Eu lembrei do tiro no pé aqui, lembrei. O nosso amigo aí que é candidato contra a Dilma, aí, pré-candidato, ele já faltou 15 vezes ao Senado no ano de 2000, não foi no ano de 2013, ele faltou 15 sessões do Senado. Eu queria fazer uma pergunta para quem trabalha nas confecções. Quando você falta na confecção, você perde prêmio, você tem que ser atestado do SUS e perde o domingo. Será que esse camarada perdeu alguma coisa disso? Ele faltou 15 e trabalha de terça a quinta e faltou 15 sessões. Praticamente a metade do trabalho dele ele não fez. E ele quer ser candidato a presidente da República. Ele deve dirigir o Brasil lá de Londres, porque ele dirigia em Minas Gerais de Ipanema, no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, a situação, eu queria te agradecer, Amado, eu mandar um abraço para a minha menininha também, a Maria Eduarda, que deve estar escutando também. Olha, pode falar o que quiser. Eu sou petista porque o Partido dos Trabalhadores, olha só o nome, Partido dos Trabalhadores, ele foi fundado, a ideia dele foi o seguinte, na época ele foi fundado, o único jeito do trabalhador sair da escravidão que vivia naquela época, se tivesse um partido liderado por trabalhadores. Esse partido realmente é dos trabalhadores. Tem entrado aproveitadores nele, porque nós estamos deixando brecha para esses aproveitadores entrar. Porque uma vez que você omite, você está dando, igual o Lula fala, se você diz que não gosta de política, você é governado por quem gosta. Você se omite, não participa, quem está a fim de levar vantagem toma seu lugar. E eles não estão escolhendo lugar não, é no PT, no PSDB, em qualquer lugar. Eles estão à frente porque eles querem o espaço para levar vantagem. Se a gente que pensa com naturalidade, com honestidade, se nós não nos omitimos, vai acontecer exatamente isso. Nós vamos dar brecha para quem está a fim de levar vantagem entrar nos partidos para fazer o que está fazendo. A corrupção nasce daí, da omissão daquelas pessoas que querem trabalhar. Um abraço para todos, um bom dia, uma boa tarde para todos. Ok, por hoje é só. Israel Maltic, boa tarde. Boa tarde, Amado Roberto, boa tarde a todos os nossos convidados. Parabenizar novamente, Amado. Hoje foi dinâmico, né? Tivemos três assuntos aqui. Fica meu boa tarde a todos, um bom final de semana. Eu volto segunda-feira com o Difusora Entrevista junto com o Amado. Passarei o final de semana fazendo as principais coberturas para a Rádio Difusora e para o site mais acessado www.difusorasjn.com.br. Um abraço a todos e boa tarde. É isso aí, boa tarde para todos. Vem aí, Vitor Guilherme. Segunda-feira o assunto é Sindicato dos Servidores Públicos de São João, Nepomuceno. Grande abraço, eu volto logo mais no Rancho Fundo junto com o Caboclo. Abraço para todos.